O ano de 2026 acaba de começar e nós já teremos um grande fenômeno astronômico para ser observado agora no dia 3 de janeiro. Neste sábado, será a primeira superlua do ano, a qual teremos 3 superluas neste ano. A primeira agora em janeiro, dia 3, a segunda dia 24 de novembro e a terceira em 24 de dezembro, véspera de Natal, a qual será a maior superlua do ano. Vamos ver os detalhes, então, de como será essa superlua de agora, dia 3 de janeiro de 2026. Agora vamos verificar como se vê se é uma superlua ou não. Vamos abrir aqui esse site, que é o eclipsewise.com. Esse é um site muito importante para a relação de eclipses e também das luas cheias, se é superlua ou não. A gente vai ver direitinho como é que a gente verifica se uma lua cheia é superlua ou não, de acordo com o perigeu, o apogeu, né? Porque a lua tem uma órbita em torno da Terra que dura aproximadamente 27,3 dias. Só que essa órbita, ela não é circular, ela não é uma perfeita circunferência. Ora a Lua se encontra no perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra, ora se encontra no apogeu. Todo mês ela se encontra ou no perigeu próxima ou no apogeu, que é o ponto mais afastado. E a gente tem que verificar esses dados, porque somente se uma Lua for em fase cheia, a oposição lunar estiver próxima ou no perigeu, neste exato momento da fase cheia, aí sim que a gente vai ter uma superlua. Então vamos verificar esses detalhes aqui no Eclipsewise. Eclipsewise é um site de suma importância para a gente pesquisar sobre eclipses e tudo mais, e também sobre esses cálculos se é uma superlua ou não. Então você vem até o rodapé do site, aí você vai encontrar um botão, uma imagem, que é o AstroPixels. Aí você clica nele. Clica aqui no AstroPixels, lembrando que esse site é de suma contribuição do Fred Spinack. Foi uma grande pessoa que contribuiu severamente com a astronomia mundialmente. E tanto o AstroPixels como o Eclipsewise são de importantíssimas consultas para com esses fenômenos astronômicos. E aí você vai primeiramente achar aonde está a publicação da superlua. Olha aqui, ó. Full Moon Perigeu, Full Supermoon, de 2001 a 2100. Vejam só. E outro dado importante, ó, tá em GMT. Então, para o meu caso aqui, que eu moro em Rio Claro, São Paulo, meu fuso é -3, eu tenho que sempre tirar 3 horas, porque basicamente GMT é o meridiano de Greenwich, tá? Então, para a relação do interior de São Paulo, onde eu moro, em Rio Claro, São Paulo, eu tenho que tirar 3 horas. Outro detalhe importante, seu inglês não é muito bom, dá um botão direito aqui, ó, traduzir para o português, tá? Não tem problema nenhum. Facilita até. E aí você vai vir aqui então, ó, lua cheia no perigeu, superlua. Aqui ele até mudou um pouquinho, mas a gente mudou o ano, vejam só. Ele até alterou, né? Ficou errado aqui, né? Mas tudo bem. Aí a gente clica de 2000 a 2001 a 2100 para ver essa relação. Aí você vai descer aqui de novo, pode dar um botão direito para traduzir para o português, e aqui você vai ter alguns dados, né, de que é perigeu, apogeu da Lua. Vejam só aqui algumas imagens que o próprio Fred Spinack fotografou, né? Lua no perigeu a 356.355 quilômetros, ó, 33,5 minutos de arco. É o diâmetro aparente que a gente vê. Normalmente, uma média, a Lua tem meio grau de diâmetro aparente, o que corresponde a aproximadamente 30 minutos de arco. Depois a gente vai simular no estelário para vocês verificarem esses detalhes. E olha no apogeu, lembrando, perigeu mais próximo da Terra, apogeu mais afastada da Terra. A órbita da Lua, como eu já falei, ela não é circular, ela não é uma perfeita circunferência em torno da Terra. Ela é uma elipse levemente acentuada, levemente. E aí por isso que a gente tem, ora a Lua está mais afastada da Terra, o apogeu,
ora ela está mais próxima da Terra, o perigeu. E se a fase cheia se encontrar no perigeu, aí nós temos a superlua. Mas, mesmo assim, depende de alguns cálculos que eu vou mostrar aqui para você. E eu já gravei alguns vídeos sobre esses cálculos e já fiz lives também sobre esses detalhes de como calcular se é uma superlua ou não. Está na descrição desse vídeo. Então, assista se você ainda não viu, para você saber esses detalhes importantes também. Essa matemática astronômica que é muito importante. Vejam só a diferença. A apogeu, 406.725 quilômetros, perigeu 356.355 quilômetros. Então essa é a média, né, que a gente tira da Lua. É daí que vem aquele valor de 384 mil quilômetros de distância. Você soma esses dois valores e divide por 2. Aqui o diâmetro aparente é em minutos de arco. Quando ela está mais próxima, ela fica levemente mais maior, que a gente fala, 33,5 minutos de arco de diâmetro aparente, e quando ela está no apogeu, 29,4 minutos de arco. Olha só a diferença aqui desse registro que o Fred Spinac. Eu já fiz também registros da lua cheia no perigeu e no apogeu. Dá realmente uma diferença boa, principalmente quando você olha aquela superlua nascendo no quadrante leste, né? Então aí fica muito bonito. Aí vem aquela coloração avermelhada, alaranjada, e aí todo aquele espetáculo, né, que todo mundo gosta de ver. E agora no dia 3 é a primeira superlua do ano, e aí você vai querer observar ela nascendo no quadrante leste. Depois eu vou mostrar o azimuth exato que ela vai nascer no quadrante leste, tá? Pena que aqui no interior de São Paulo provavelmente vai chover ou vai estar nublado. Vamos torcer, né? Quem sabe? Porque hoje o tempo ele é muito dinâmico, né? E a gente tem de uma hora para outra pode mudar, pode abrir, pode fechar, mas a gente vai ver o tempo também. Vou mostrar para vocês como que estará o tempo neste dia 3 para basicamente o Brasil todo, tá? Então, eu recomendo você a ler toda essa parte do perigeu, apogeu, o que é, né? Aqui também tem o tamanho aparente da Lua no perigeu, no apogeu, alguns gráficos aqui que ele coloca, né? Que são as fases da Lua próxima ou não do perigeu, lá de 2022 e 23, aqui algumas demarcações no gráfico, e aqui também os efeitos de marés, e aqui também a microlua também. Nos últimos anos, tornou-se comum a mídia sensacionalizar a ocorrência da superlua. Em menor escala, também da microlua, né? O que seria essa microlua? Quando ela está na fase cheia, no apogeu. A gente chama de microlua, tá? E a superlua é o que a gente observa na fase cheia no perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra, o ponto da sua órbita elíptica mais próxima da Terra. Então, para fazer o cálculo se é superlua ou não, eu só vou demonstrar aqui alguns detalhes. Eu tenho uma live, duas lives, ou até mesmo três, que eu vou colocar na descrição deste vídeo para vocês acompanharem. Então, é uma superlua? Interrogação. Para determinar se uma determinada lua cheia é superlua ou não, são necessários três distâncias geocêntricas, né? O que seria uma distância geocêntrica? É do centro da Lua até o centro da Terra. Tá? Então, o cálculo é feito através de centro a centro, ok? E aí você vai pegar a distância da Lua cheia, a gente vai chamar de dm, distância do apogeu imediatamente ou anterior ou posterior, que a gente vai chamar de dA, distância do perigeu imediatamente anterior ou posterior, tá? Então você vai pegar os dados mais próximos da lua cheia, ok? Então, por exemplo, se aqui eu tenho que pegar uma distância do apogeu, ele é o mais próximo da lua cheia, do perigeu, o mais próximo da lua cheia.
E aí, se a distância da lua cheia for igual ou superior a 0,9 ou 0,90, de acordo com os cálculos, a gente tem que, da distância entre o apogeu e o perigeu, então ela se qualifica como superlua. Vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Primeira lua cheia de 7 de maio de 2031. Então, ele pegou o exato momento da lua cheia, deu 366.293 quilômetros. Onde que eu posso pegar esses dados? Pode pegar do estelário, tá? Para fazer o cálculo assim mais grosseiramente. O cálculo que eu fiz na live, que eu vou demonstrar para vocês, tá na descrição aqui do vídeo, eu peguei com a distância geocêntrica Terra a Lua, tá bom? E aí deu este aqui dessa simulação do Eclipse Wise, aqui do AstroPixels, então ele pegou de 7 de maio. Então deu 366.293. Aí o apogeu mais próximo, 27 de abril. A distância DA 404.758 e aí o perigeu em 9 de maio. Então vejam só, ó, mesmo o apogeu mais próximo de todos foi em 27 de abril, tá? Não muito próximo do dia da lua cheia, mas vale mesmo assim. Você tem que pegar o valor do perigeu e do apogeu mais próximos do que? Da data da lua cheia, tá? Então, o apogeu deu 404.758, o perigeu, que foi 9 de maio, 362.851 quilômetros. Aí a gente vai utilizar os valores acima para fazer o cálculo. Então, a distância entre o apogeu e o perigeu, dA menos dP. Então, você pega o apogeu menos o perigeu, dá o valor de 41.907. Aí você pega a distância entre o apogeu e a lua cheia, dA menos dm, pega todo o valor, deu 38.465. Aí você faz um quociente dessas diferenças. dA menos dm dividido por dA menos dP. Então, deu 38.465 dividido por 41.907. Deu 0,91777. Lembra do detalhe? Se a distância da Lua for igual ou superior a 0,9, então ela é qualificada como superlua, tá? Então esses detalhes eu dou mais no vídeo que eu gravei nas lives, em que tem os cálculos das distâncias e todos os detalhes da superlua, se você quiser se aprofundar mais nestes detalhes, ok? Nestes detalhes matemáticos, tá bom? Então aqui está o cálculo, deu 0,9177. Lembrando que os dados foi de 7 de maio de 2031, mas você pode pegar aquela relação de 2001 até 2100. Vejam só. E aqui estão todas as relações de superluas dos anos de 2001 até 2100. Vejam só, ó, 2001 vai até 2100. Olha só. E você pode praticar esses cálculos, né? Aqui, ó, 2100. Então, em 2100, nós teremos uma, duas, três, quatro superluas. Vejam só, todas elas o cálculo dão acima de 0,9, ou seja, 90%. Ó, 0,952, 0,993, 0,998. Olha essa aqui, ó, 357 mil quilômetros, né? Quanto mais próximo de 1 ela estiver, ela está numa distância muito considerável da Terra. Então, ela é uma superlua realmente imponente, né? Vamos ver aqui de 2026, né? 2026, nós teremos 3 superluas, né? Aqui. O ano passado, 2025, nós tivemos 3. Agora, em 2026, ó, teremos 3. A do dia 3 de janeiro, que será agora, né? Então, ela é uma superlua com distância de 362.312 quilômetros. Aqui está a relação que a gente faz, que é a relação relativa pelas distâncias perigeu, apogeu,
e aquele quociente que a gente faz, aquela divisão, e aí chegamos a esse valor. Ó, a do dia 3 de janeiro, 0,956. 24 de novembro, 0,969. 24 de dezembro, 0,998. Então, a maior superlua do ano de 2026 será da véspera de Natal, do dia 24 de dezembro. Mas como é de madrugada, olha só, GMT. Lembre-se, eu tenho que tirar 3 horas. Então, para nós aqui do Brasil, basicamente aqui do meu fuso horário -3, ela já vai cair no início, finalzinho do dia 23 de dezembro. Então ela vai cair para 1h28 da manhã, meia-noite e 28, 11 e 28. Então, basicamente às 22 horas e 28 minutos do dia 23 de dezembro, entrando pela madrugada do dia 24, véspera de Natal. Então, no dia 23 de dezembro de 2026, nós teremos o nascer da maior superlua do ano de 2026. Então, esse ano 2026, teremos 3 superluas, uma em janeiro e outra em novembro e dezembro. A de janeiro vai ser agora neste sábado, dia 3. Então, agora, sábado, dia 3, se você estiver com o céu limpo ou mesmo entre nuvens que dê para observar a lua, não perca o nascer da superlua, a primeira superlua do ano de 2026. Então, lembre-se, para você chegar a pesquisar se é uma superlua ou não, você vem aqui no eclipsewise.com, dá um Google lá, você já vai cair nesse site. Esse site é uma ferramenta fundamental para a pesquisa de eclipses, mas neste caso o nosso foco é verificar se teremos superlua ou não. Aí você vem lá no rodapé do site e entra aqui em Astropixels, você vai ter a relação se é superlua ou não. Full Moon a Perigeu, superlua 2001 a 2100. Clica aqui e aí você vai ter os anos que teremos e as datas das superluas. Todo ano tem superlua, né? E 2026, vejam só, 3 superluas. Ó, 2027, 2. 2028, 4. 2029, 5. 2030, teremos 5 superluas também, tá? Então, aqui nesse site, ele dá todas as relações e aqui como que a gente faz o cálculo da superlua, não. Dá um botão direito aqui, traduz para o português que fica mais fácil, tá? Então aqui é uma superlua, não. Aqui estão todos os detalhes e também eu tenho um vídeo que eu gravei, uma live, tem 2 lives que está na descrição desse vídeo mostrando se é superlua ou não e como que se chega neste cálculo. Agora vamos simular no estelário para vocês verem com maiores detalhes onde essa superlua vai nascer agora no dia 3, para todos poderem observar e fazer aquele bonito registro com sua câmera fotográfica, o seu binóculo, o seu telescópio ou até mesmo o seu smart telescópio, ok? Vamos lá simular no Stellarium agora. Agora vamos simular no Stellarium como vai ser para a gente observar esta primeira superlua do ano, do dia 3. Um detalhe importante, ó, que eu estou simulando de Rio Claro, São Paulo. Cada um simula do seu local de observação do Stellarium, tá? Vai lá nas configurações e coloca aqui o seu local de observação, a cidade, tudo certinho. Aí fica o fuso horário tudo bonitinho, tá? O exato momento da Lua em fase cheia, a oposição lunar, aquele momento em que ela fica com o maior afastamento do Sol observado da Terra, vai ser às 7 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Isso vale para todo o Brasil. Não importa se você mora norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e tudo mais, tá bom? Isso vale para o mundo todo, tá? Então, o exato momento da fase de lua cheia será às 7 horas e 3 minutos, UTC-3 ou horário de Brasília, beleza? Aqui eu estou simulando a partir das 18 horas do dia 3. Já vou apertar aqui o F5 para vocês verem, para me dar o ano, o mês e o dia, tá? Dia 3 do 1 de 26, a partir das 18 horas. Agora vamos ver
o horário que ela vai nascer. Lembrando que é para o meu local de observação, aqui Rio Claro, São Paulo, mas vale para todo o estado e tudo mais. Essa região sudeste muda muito pouco. Então vamos avançando, ó, 18, aí vou dar um scroll no mouse aqui, ó, o sol vai se pondo. Lembrando que uma fase de lua cheia a gente chama de oposição lunar, porque é o momento em que o Sol vai se pondo e a Lua vai nascendo no quadrante leste, em que a Terra vai estar entre a Lua e o Sol. Então, observada da Terra, a Lua está com elongação máxima do Sol de aproximadamente 180 graus. Tá? Então, olha só, vamos ver que horário que a Lua vai nascer. Olha só, ela já surgindo ali, ó, 19h30, hein? Tarde, vai nascer tarde. Isso é bom porque ela vai ficar um bom período para a gente observar. Lua cheia, a gente fica com ela a noite toda no céu para ser observado. Um detalhe importante, vejam só que interessante. Então aqui nós temos o sol, o céu de verão, né? Órion, cão maior, cão menor com Canopus, aqui Saturno. Júpiter vai nascer bem próximo da Lua e aí a gente pode ver que, ó, a partir do leste a Lua está mais para o norte, então ela está com declinação norte, bem ao norte. Deixa eu clicar nela aqui para ver qual que é a sua ascensão reta e declinação. Vejam só, ela está bem para o norte mesmo. Outro detalhe importante: quando que a Lua nasce? Ela não tem aproximadamente 30 minutos de arco de diâmetro aparente? Então a Lua vai nascer quando ela estiver com a sua metade abaixo do horizonte e a outra metade acima do horizonte, ou seja, aproximadamente uma altura de 15 minutos de arco. Vamos ver aqui, ó, azimuth e altura, ó, 26 minutos de arco. Então vamos voltar, ó, 26. Opa, pulou para 6, ó, alguns segundos, ó. Ah lá, 16. E aqui já está bom. Por quê? Porque metade da lua está abaixo do horizonte e metade da lua está acima do horizonte. Então, esse é o momento em que a lua começa a nascer. Então, para Rio Claro, São Paulo, a lua vai nascer a partir das 19h38, o horário de Brasília. Lembrando que a gente não tem mais o horário de verão há um bom tempo, né? E a lua vai nascer mais para o azimuth, vamos ver 61. Isso é importante, né? Para verificação desta coordenada horizontal, que quem me acompanha sabe que para observação da passagem da ISS, da Estação Espacial Internacional, a gente usa muito o azimuth. Vamos recordar essas coordenadas azimutais, que é muito importante para observação com o telescópio alto azimutal, que é o que eu uso também, e o Smart Telescope também, que é o telescópio automático inteligente. Então norte, ponto cardial norte, é azimuth 0 ou 360. Aí você vai para o leste. O leste é azimuth 90. O sul é azimuth 180. Aí eu tenho o oeste, azimuth 270. E depois vai para o norte, sendo azimuth 360 graus ou 0. Dá na mesma, tá bom? Então a contagem é a partir do norte, leste, sul, oeste. E aí tem os pontos subcolaterais, que aí é a metade de 90 graus, aí dá 45 graus, tá bom? Então, o múltiplo de 9, que é a tabuada no 9, nos dá essa coordenada alta azimutal, que é o azimuth, né? A gente chama mais de coordenada azimutal, né? Que é uma coordenada de ótima referência para observação astronômica. Você tem que saber essa coordenada. A gente chama de coordenada horizontal. Por quê? A base dela é a linha do horizonte, contada de 0 a 360 graus. Então, o norte é 0, o, o leste, que a gente tem como coordenada de nascimento das estrelas do Sol e da Lua, é 90 graus, sul 180, oeste 270 graus e o norte 360 graus ou zero, ok? Então a Lua vai nascer no azimuth 61, que é entre o norte e o leste, mas mais voltado para o leste, tá? Então isso é muito importante, essa coordenada azimutal, essa coordenada horizontal, que é o azimuth. Agora vamos aproximar aqui, deixa eu subir aqui a hora e a data. Vamos aproximar bem para a linha do horizonte, né?
poderia aqui clicar na lua e apertar a barra. Vejam só, eu posso também colocar uma coordenada aqui para as marcações, ó. Tenho pontos cardeais e tudo mais. Quero colocar a linha do meridiano, que é importante, e a linha do horizonte também. Aí eu vou tirar essa demarcação aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Vejam só, ó. Então a Lua ela nasce quando ela está com a sua metade do diâmetro aparente acima do horizonte e metade abaixo. Aqui a gente vai colocar certinho, ó, com um segundo, ó, vejam só, aproximadamente 15, ó, deixa eu colocar aqui certinho, ali a altura, olha lá, tá positivo, né? Vamos colocar aqui certinho, 30, opa, metade, basicamente aqui, ó. Então ela vai nascer por volta das 19h36. Vejam só que interessante. Agora sem a paisagem, ó. Olha só que legal. Colocando a paisagem, olha só como é que fica. E esta linha aqui é basicamente a linha do meridiano. Deixa eu colocar o sul para baixo. Linha do meridiano é onde a gente vai ter a passagem da Lua. Essa aqui, como ela nasceu um pouco tarde, por volta da 1 da madrugada, que é o ponto da sua maior altura no céu, tá bom? Todo astro, quando ele passa pela linha do meridiano, que é uma linha local, ele tem a sua maior altitude no céu, tá? Então isso é muito importante. Então, eu gosto de colocar a linha do meridiano para ver a hora que ela vai atingir a maior altura nessa superlua do dia 13. Então, a lua vai nascer por volta das 19h36. É aí o momento que você deve observar a vista desarmada, a olho nu, ou até mesmo fotografar com o celular e tudo mais. Por quê? Quando a lua nasce no horizonte, ela tem a sua luz que provém do sol, bate na lua e vem para o observador na Terra, aquela condição de maior refração. É onde ela fica com aquele avermelhado, alaranjado. Por quê? A luz da Lua, que é o reflexo da luz do Sol, bate na Lua e vem para a Terra, atravessa uma maior camada atmosférica no horizonte. Por quê? Por incrível que pareça, muitas pessoas acham que o fato dela estar nascendo no horizonte, ela está mais próxima de nós, mas não é. Por isso que eu coloquei a linha do meridiano, vou mostrar para vocês. Quando ela está na passagem meridiana, ela está mais próxima do observador do que quando ela está nascendo na linha do horizonte. Porque aí eu tenho que somar o raio da Terra, tá? Quanto que é o raio da Terra? A Terra tem cerca de 12.400 quilômetros de diâmetro. Eu somo aproximadamente 6.000 quilômetros de diferença de distância. Vamos ver isso? Então, lembrando, a Lua ela fica com aquela coloração bonita, aquela coloração avermelhada, alaranjada, dependendo, óbvio, da poluição que está na sua cidade. Eu moro aqui em Rio Claro, a gente tem uma grande quantidade de poluição na atmosfera, devido a uma grande quantidade de indústrias que tem aqui nas cidades da região também. Então, a minha lua, ela sempre fica com uma tonalidade avermelhada, tá? Dependendo de como é a sua cidade. Aí, no nascer da lua, é que você deve observar e ela fica de uma forma espetacular. Aí ela vai nascendo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, F5. Eu coloco a tela da data e horário e vou subindo de 1 em 1 hora. Quando a Lua ela tem a fase cheia, ela fica aproximadamente 12 horas à noite no céu, tá bom? Para você observar na abóbada celeste. A abóbada celeste é toda a sua linha de visão aqui que eu tenho. Então vamos avançar o horário. Ó, vamos 19, ó, 20, 21, 22, 23, por volta da meia-noite e 30, por volta da 1 da manhã, atingiu a linha do meridiano. Então, ela está no ponto mais próximo do observador. Vamos ver isso com detalhes. Ó, na passagem meridiana, olha só, como eu sei que é passagem meridiana, ó, 360 graus, azimuth, tá bom? Agora vamos ver a distância. Olha só, aqui eu tenho, ó, 360.393 quilômetros. Então, 360.393 quilômetros. Agora eu vou voltar quando ela está nascendo, na linha
do horizonte, lá no leste, 19 e pouco. Vamos colocar 19, deixa eu diminuir aqui, 19,36, né? Olha só a distância dela, 363,940. Vamos de novo para a sua passagem meridiana. Olha só, então aqui a distância, 363,940. Agora eu vou aqui para por volta da 1h da manhã. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. 360 e alguma coisa. Mudou drasticamente, são valores consideráveis. Então, muita gente acha, pela Lua estar maior, aquele tamanho, aquela aparência maior na linha do horizonte, ela está mais próxima. Mas não, ela está mais distante. Por quê? Eu tenho que somar o raio da Terra. Mas por que então ela fica com aquela aparência maior? Porque nós temos uma condição de ilusão de ótica, uma ilusão de ela estar maior. Por quê? Quando a gente olha na linha do horizonte, eu tenho montanhas, prédios, casas. Isso faz com que, de uma forma ilusória, a gente vê ela de uma aparência maior. Mas não, quando ela tem a sua passagem meridiana, que é uma linha imaginária do norte e sul, que tem aqui, eu tenho a maior proximidade da Lua em relação à Terra. Ok? Então isso é muito interessante. Deixa eu tirar aqui a linha do meridiano, só para a gente aqui tirar a linha do meridiano e do horizonte também. Agora vamos verificar onde a Lua vai estar, né? Olha só, ela vai estar bem próximo de Pollux e Castor. Aí eu aperto a letra B e coloco aqui o nome das constelações. Bom, se ela está bem próximo de Pollux e Castor, são as estrelas mais brilhantes da constelação de Gêmeos, ela vai estar na área da constelação de Gêmeos, né? Então a Lua, nesta data do dia 3, a primeira superlua do ano, ela vai estar dentro da constelação de Gêmeos. Júpiter também vai estar próximo da Lua, próximo relativamente, né? Porque Júpiter é um astro que está bem mais distante que a Lua. Olha só a distância de Júpiter nesta data do dia 3 da superlua. 779 milhões de quilômetros, 859. Então é uma distância considerável. A Lua, apenas 360 mil quilômetros de nós. Então, os dois astros, a Lua, primeira superlua do ano, na direção da constelação de Gêmeos, né? Então aqui eu vou dar uma travada aqui. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é uma seguinte condição. Como a Lua, olha só, a Lua minguante gibosa, como ela tem o seu exato momento no dia 3, às 7 horas e 3 minutos, UTC-3, horário de Brasília, eu já vou ter essa Lua, quando a gente observar ela nascendo, em minguante gibosa. Porque a partir da fase cheia já vai minguando. Mas isso não deixa de ser uma fase de lua cheia, que a gente considera grosseiramente como sendo o dia 3 todo para a lua cheia. É óbvio que aqui a gente já está no dia 4, que já avançamos para a madrugada, mas a gente considera como sendo lua cheia ainda. Mas a lua cheia de fato é apenas naquele momento que ela atinge a máxima elongação. Só para vocês terem uma ideia, vamos simular. Então eu vou apertar a barra aqui, agora vou dar um F5, volto para o dia 3, será 7 horas e 3 minutos. Deixa eu zerar tudo aqui até os segundos, eu travei aqui, tá vendo? Agora eu tiro aqui, como ela está abaixo do horizonte, deixa eu tirar o horizonte aqui, olha só a Lua aqui, ó, no exato momento da fase cheia, dia 3 do 1, 7 horas e 3 minutos da manhã. É óbvio que a gente não vai enxergar ela. Por quê? Olha só, azimuth altura negativa, eu tenho ela abaixo da linha do horizonte. A altura positiva, acima da linha do horizonte. E olha só um detalhe importante agora. A elongação dela, vamos achar aqui, ó. Iluminado 99,8%, elongação 179 graus. Mesmo assim, não atinge aquele ângulo raso, né, que a gente fala, ângulo reto é 90 graus, o ângulo raso é o ângulo de 180 graus, então a gente ainda não tem aquela formação de linha reta exata, né, envolvendo Lua, Terra e o Sol. No caso da fase cheia da Lua,
a Terra estaria entre a Lua e o Sol. Na fase nova, quem fica entre os dois astros é a Lua. Então nós temos a Terra, Lua e o Sol. Ok? Então isso é muito interessante. Deixa eu colocar aqui a atmosfera e tudo mais e voltar aqui para as 21 horas, que eu quero mostrar um detalhe legal para você. Letra B, eu tiro as marcações das constelações e aí tem como que eu vou começar a observar ela com telescópios e tudo mais. Eu gosto de observar ela quando ela está entre uma altura de a partir de 20 graus, tá? Então vamos aqui, ó, 25 graus já é uma altura legal para você observar. Deixa eu tirar aqui o nome das constelações, aí facilita também. Apertar aqui o botão direito do mouse e eu tiro os detalhes. Então eu vou clicar aqui na Lua, aí eu vou apertando o J, só para simular para vocês. Ó. O J eu volto, próximo aqui das 19h36. Agora eu vou dar uma acelerada só para vocês verem como que vai ser esse céu da superlua do dia 3. Ó, vou apertando o J aqui, ele vai acelerando. Olha só que legal. Esses pontinhos que vão passando aqui são satélites, né? Olha só que bacana. Então esta vai ser a noite da primeira superlua do ano, né? A superlua na direção da constelação de Gêmeos, próximo de Júpiter. Agora no verão para o hemisfério sul terrestre a gente tem Orion em evidência. Eu já fotografei M42, está lá no meu Instagram. Fotografei com o Smart, né? O S30 da ZWO, muito legal, né? E também vou fotografar a Lua. Olha só agora, deixa eu apertar o J aqui. Então, ó, um detalhe importante, ó, que eu não tinha visto isso ainda. Então, você vai ter duas oportunidades legais para observar essa superlua do dia 3. Se eu apertar aqui o L, nós teremos, ó, apertar aqui o J, ele volta e o L no estelar ele avança. Então eu vou apertando e vai avançando. É igual o jogo, né? Você vai tendo alguns comandos. Olha só que legal. O ocaso da lua do dia 4, do amanhecer, a partir das 5 da manhã, também vai ser espetacular. Tá? É muito legal você observar a lua nascendo no dia 3 e também no ocaso a partir das 5 da manhã. Então façam isso, quem tiver oportunidade. Pode ser a olho nu mesmo. É uma imagem muito, muito bonita que fica gravada. Por quê? Observar a superlua nascendo e tendo seu ocaso, que é o pôr da lua, é realmente um fenômeno espetacular, né? Deixa eu ver o que nós temos aqui mais para verificar. Voltar que temos algumas chuvas e meteoros, né? Vamos torcer para o tempo ajudar, né? Para a gente observar essa primeira superlua do ano, né? Vai ser muito legal. Eu gosto quando ela está mais para o norte, porque daí eu tenho uma condição boa para observar. Eu moro em prédio, né? Então eu vou descer o telescópio 280 ali, que está aqui atrás de mim, ó, como vocês podem ver, ó, 280, o 200 milímetros, né? O refletor newtoniano 200 e o Smart também, que é o S30, que é muito bom também para fotografar a Lua. Eu consigo fotografar a Lua pegando uma filmagem de 1 minuto, mas a última fotografia que eu fiz, como ele teve um update no sistema, eu achei que ela ficou meio escura. Agora nessa super lua desse sábado, vamos ver se vai ter tempo, eu não sei não. Agora aqui tá chovendo o dia inteiro, tá trovejando e tudo mais, não sei se teremos tempo firme para observar essa primeira superlua. Principalmente quem mora aqui no Sudeste, né? Que eu moro aqui no interior de São Paulo. Não sei não se a gente vai ter céu bom, mas vamos torcer, né? E então a gente tem essas condições legais. Eu vou filmar a Lua com o Sistar, né? O S30, e daí eu faço aquele stacking, né? Que é transformar esse vídeo em uma única imagem. Mas também vou fotografar com o meu Xiaomi, o 14 Pro, que dá umas imagens muito bonitas, acoplado no 200 milímetros, que é o Skywater. Obviamente, para observar a Lua no Skywater de 200 milímetros, eu tenho que colocar filtro. Normalmente eu uso dois filtros, tá? Normalmente eu coloco o filtro ND, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês no Estelar. Olha só. Deixa o ocular que eu vou usar. Eu vou usar essa de 30 aqui, ó. Ou talvez uma, não, vou usar essa aqui, ó.
de 32. Eu gosto dessa ocular. Então aqui é o campo de visão que eu tenho da ocular, tá? Essa parte que eu vou visualizar. Então eu coloco uns filtros lunares, né? Eu gosto de fotografar a Lua quando eu uso o refletor newtoniano de 200 milímetros com a SV-Bone de 32 milímetros. Aí eu coloco dois filtros, né? Um filtro lunar e um filtro ND 1.2, cara. ND a gente chama que é de densidade neutra. Então ele tira esse brilho da Lua, né? Ele minimiza esse brilho da Lua. Porque quando você vai fotografar a Lua pelo refletor newtoniano, o S30 não precisa. Então agora eles lançaram o S30 Pro e tem o S50 também. São os smarts da ZWO, né? Não precisa de filtro, ele já tem o filtro acoplado na câmera, mas telescópios acima de 100 milímetros, né, de abertura, até mesmo 80, precisa colocar filtro, porque senão a Lua fica muito, muito clara. Então, pessoal, esta será a primeira superlua do ano. Aqui mostrei vários detalhes, né, de como observar ela. Eu gosto muito de observar lua cheia, porque a gente consegue observar vários detalhes, né? Aqui eu tenho o hemisfério leste lunar, aqui eu tenho o sul lunar, o norte, né? O hemisfério oeste lunar. Então a gente observa toda a face voltada para a Terra, iluminada, né? E realmente é muito bonito, né? Eu gosto de focar em Tycho Brahe, mas você não tem evidências das crateras, porque a radiação solar está basicamente perpendicular e não forma aquelas sombrinhas nas crateras lunares, ok? Então é isso aí, pessoal. Então, neste dia 3, a partir das 19h36, a Lua já vai nascer. Para a maioria do Brasil, eu moro aqui no Sudeste, mais precisamente no interior de São Paulo, Rio Claro, São Paulo. Minha latitude é menos 22, minha longitude é menos 47. Quando você tem o estelário aqui instalado com o seu local de observação, você tem todos esses detalhes que é muito importante para observação dos astros, ok? Lembrando, quem quiser saber sobre os detalhes dos cálculos da superlua, eu coloquei dois vídeos que eu gravei no YouTube também, são lives, vai estar anexo na descrição do vídeo, ok, pessoal? Então, ótimas noites e observações a todos, que todos tenham um céu bom para observar esta primeira superlua do ano e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais!